Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, último capítulo, nós vamos finalizá-lo hoje. Obrigado, irmãos, obrigado pelo carinho, pela ajuda. O título dessa reflexão hoje, como eu tenho seguido uma sequência desde o capítulo 1 até agora, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, em cada semana, numa aplicação pessoal à igreja, lembrando novamente os irmãos que o texto, a carta é tão contemporânea, a carta é tão especial, que ela tem aplicação direta para a nossa vida cristã. Pode parecer um texto chato, um texto que não tem muitas aplicações, mas ao fundo, ao fim, você vai ver que todo o texto bíblico aqui, ele é aplicável à nossa vida, para a edificação e crescimento da nossa espiritualidade, da nossa vida com o Senhor. Por isso eu vou finalizar, para daqui a alguns dias, iniciar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mas hoje nós vamos fazer uma leitura pequena. Nós vamos ler primeiro esses versículos iniciais do 1 ao 11 e depois nós vamos estar comentando os outros versículos e lendo também. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim pois, leia comigo o verso 6, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Leia o verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Até o 11, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Deus e Pai, obrigado por mais essa porção da Tua palavra. Abençoa a nossa mente e coração, e que Ele esteja reservado um espaço todo especial para guardarmos tudo o que o Senhor tem a nos falar, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu assento, por favor. O apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, a visão de Paulo quanto à igreja era muito abrangente. A visão do apóstolo Paulo quanto a essa questão igreja era muito ampla, muito vasta, porque Paulo tinha ciência de que a mensagem pregada por ele a essa igreja, eu sempre vou voltar a um assunto anterior, para que a gente dê sequência ao assunto atual, em vista que tem pessoas que, por exemplo, não pegaram nem a primeira. Então é importante, como finalização, eu ir dar uma pincelada lá atrás e tentar trazer um esclarecimento para os irmãos do que está acontecendo. Mas Paulo tinha uma visão completa da igreja, ele tinha uma visão ampla, abrangente da igreja. Paulo era sabedor de que a mensagem que ele pregara em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, esse povo, surtiu efeitos, de maneira que a sua pregação, aqueles crentes, aquelas pessoas, trouxe resultados e deixou Paulo extremamente feliz. Não precisa ler, mas logo no capítulo 1, Paulo dá graças a Deus por eles terem recebido a palavra, por eles terem acolhido, por eles terem uma fé operante, por eles serem pessoas que verdadeiramente aquilo que Paulo pregou fora ouvido e apreciado com todo carinho por cada um daquela cidade.
mas Paulo também era sabedor de que os efeitos da sua pregação, que aquilo que ele um dia havia pregado, que ele um dia tinha mencionado àqueles irmãos, precisava também ser acompanhado de um desejo de progresso, precisava ser acompanhado, era conjugado com um desejo deles conhecerem a palavra, se apropriarem dela, mas um desejo deles continuarem crescendo à luz dessa palavra e buscarem para si crescimento espiritual. Paulo era sabedor de que não era suficiente eles ouvirem aquela palavra e guardarem ela naquele momento. Eles tinham que progredir no crescimento, eles tinham que aumentar cada vez mais. Tanto que os capítulos 3 e 4, Paulo vai falar de algo que estava necessitando aqueles irmãos: reparação na fé, nos dá deficiências da fé daqueles irmãos. Portanto, para esse fim, Paulo faz 3 orações, e eu mencionei cada uma delas. Paulo faz uma oração para que eles amadurecessem na fé. Paulo faz uma oração para que eles pudessem aumentar a santidade deles em vista do que estava acontecendo na sua cidade. Paulo ora para que eles pudessem fortalecer cada vez mais na união fraternal. Por quê? Porque 2 são melhores do que 1. Ele encontrava mais força na igreja unida do que na igreja dividida. Então Paulo ora para que eles pudessem aguardar com esperança a volta de Jesus, que era uma das mensagens mais importantes do apóstolo Paulo. Mas Paulo, ainda sabendo que essa igreja tinha recebido a sua palavra, e que não podendo ir visitar essa igreja, envia Timóteo. Timóteo manda um relatório para ele e diz: a igreja está bem, a igreja está crescente, a igreja está saudável, a igreja está frutificando. Paulo se alegra, Paulo se sente consolado, Paulo sente que o seu trabalho, o trabalho da sua pregação, o evangelho pregado, surtiu um efeito, e aquilo consola o coração do apóstolo Paulo. Isso está aqui na primeira epístola, é só você ler em casa e que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando dentro dessa carta que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja. Mas Paulo percebe que havia necessidades ainda na igreja em Tessalônica. Por quê? Porque eles viviam num contexto de uma cidade onde a imoralidade sexual era muito grande. Falei isso na semana passada. Eles viviam numa cidade onde religião e sexualidade e imoralidade andavam juntas. De 15 imperadores, 14 eram homossexuais e viviam em práticas homossexuais. A imoralidade sexual era tão grande que lá não se tinha ideia de inocência, não se tinha ideia de uma questão tão comum que hoje nós vivemos aqui, procuramos orientar até as famílias e os filhos sobre sexo antes do casamento. Não tinha essas coisas. Então Paulo, preocupado com isso, além de fazer as orações, Paulo percebe que havia uma necessidade de buscar e levar a esses irmãos informações e exortações importantes quanto à santidade. Santidade não é um assunto que a gente deve descartar do púlpito da igreja, não deve descartar das nossas leituras e muito menos da nossa prática e na nossa consciência. Precisamos viver e andar em santidade. Quem está limpo tem que se limpar mais. Quem está se purificando deve se purificar mais. Quem está andando na luz deve continuar andando diuturnamente na luz, buscando em santidade. Então Paulo percebe que essa igreja tinha necessidades, e ele vai e exorta a partir do capítulo 3 e 4, e começa ali um processo. Mas também Paulo percebe que alguns desses irmãos não estavam entendendo o que era talvez o testemunho fora da igreja. E Paulo diz: quanto ao testemunho aqui dentro, capítulo 4, versículo 9, quanto ao testemunho dentro da igreja, eu não tenho que escrever para vocês. Eu não tenho que relatar nada para vocês, nem orientar, porque vocês vivem verdadeiramente como irmãos. O próprio Deus tem ensinado a vocês. Mas Paulo percebe que a mensagem que ele estava pregando sobre a volta de Cristo fez com que alguns da igreja abandonassem o seu trabalho, deixassem de trabalhar e começassem a viver na disposição ou na necessidade de alguém bancar a sua própria vida. Aí Paulo, no capítulo 3, a partir dos versículos 10 e 11 e 12, diz assim: na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Contudo, diz o texto, vos exorto, irmãos, a progredirdes. O que diz o texto? Cada vez mais. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e diz o texto o quê? E
trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, e de modo que vos porteis com dignidade e para com os que de fora, e de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Apóstolo Paulo então orienta esses irmãos a cuidarem do testemunho fora da igreja, cuidar do testemunho para com os que não conhecem a Cristo, e nós aplicamos isso na semana passada, desnecessário fazê-lo agora. Mas Paulo também observa que faltava nesses irmãos um pouquinho de consciência, e percebe que a mensagem sobre a segunda vinda de Cristo trouxe uma certa preocupação para eles. E os nossos irmãos que foram antes de nós? E aqueles que morreram antes de nós, como será a vida deles? Como será na volta de Cristo? Paulo explica isso no capítulo 4, versículo 13 até o 18, de forma clara. Ele diz: a mesma glória que está reservada para os que foram antes, está reservada para os que vão depois. A mesma glória que está reservada para nós que seremos arrebatados, a mesma glória está reservada para aqueles que foram antes de nós. Ou seja, eles serão arrebatados, nós seremos arrebatados, mas antes de nós, eles serão ressuscitados em glória. Eles serão primeiros, mas a glória é a mesma para cada um de nós. Paulo explica tudo isso, Paulo leva tudo isso, agora a partir do verso 12. A partir desse verso aqui, onde ele começa a estabelecer preceitos para a igreja, é justamente aí que eu queria falar com os irmãos hoje. O tema dessa reflexão é a vida da igreja. Diga comigo, a vida da igreja. Em que consiste a vida de uma igreja? Que pode isso ser aplicado à nossa vida? O que isso serve para o meu dia a dia como cristão? Muita coisa, bastante. A partir do verso 12, Paulo está ainda vendo necessidades dos crentes em Tessalônica em ordenar um padrão para a igreja bíblica e uma igreja abençoada. Paulo está observando aqui, talvez, possivelmente, no recado ou no retorno que Timóteo traz para ele, falando do perigo da cidade, falando das situações quanto à falta de vigilância de alguns daqueles que estavam aguardando a volta de Cristo. Ele percebe talvez mais algumas necessidades dessa igreja, e ele começa visando organizar essa igreja, visando trazer uma ordem para dentro desta igreja. Ele apresenta elementos que vão fazer com que essa igreja cresça e prospere e seja abençoada. E o primeiro que ele faz, a primeira coisa que ele faz, que ele apresenta a essa igreja, o primeiro elemento é a doutrina dentro da igreja. Diga comigo, doutrina precisa existir dentro da igreja. Paulo estabelece aqui o primeiro elemento para organizar a vida da igreja: liderança, doutrina. Versículos 12 e 13, ele vai dizer: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Verso 13, leia comigo. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. O que ele diz no final? Vivei em paz uns com os outros. Para a vida da igreja, para a ordem da igreja, visando o crescimento dessa igreja, visando a organização dessa igreja, depois de toda a parte ética e espiritual que ele trata, concernente à palavra que ele prega, concernente ao testemunho fiel que eles tinham no meio da tribulação que eles viviam, no meio da alegria que Paulo sentia em saber que eles não eram aqueles crentes que tinham pego a palavra, ouvido e descartado, eles se apropriaram da palavra. Paulo agora olha para dentro da igreja, visando organizar esses irmãos, de maneira que essa igreja pudesse crescer e prosperar. Quantos aqui querem crescer e prosperar na sua vida espiritual? Serve para mim e serve para você. A primeira coisa que Paulo estabelece é a doutrina congregacional, liderança. Sem doutrina, irmãos, sabe o que acontece com a igreja? Ela se corrompe, ela se desintegra, ela se destrói. A doutrina serve para estabelecer regras, a doutrina serve para estabelecer limites. E possivelmente dentro dessa igreja havia uma grande divergência,
havia uma grande, talvez, guerra entre os irmãos e os seus líderes. E Paulo, como um homem que conhecia muito bem a igreja, a visão dele quanto à igreja era muito abrangente, ele começa usando o extintor de incêndio para acalmar os ânimos daqueles irmãos que estavam em conflito. Já viu aquele irmão que quando vê o circo pegando fogo, ele diz: deixa eu tacar mais um pouquinho de gasolina, porque o negócio fica melhor com mais fogo, né? Ele vai lá, taca mais gasolina, o negócio fica pior. Paulo chega e usa uma palavra diplomática. Ele usa uma palavra que Provérbios diz a respeito disso: a palavra branda, ela acalma o furor. Mas a palavra iracunda, ela vai o quê? Suscitar a ira. E Paulo começa dizendo assim: agora vos rogamos. Olha a maneira como ele começa uma exortação. Olha como ele tenta organizar a igreja nesse quesito doutrinário, liderança, onde ele percebe que possivelmente dentro dessa igreja havia uma diferença, uma divergência entre os crentes e a liderança. Os irmãos da igreja e a liderança. Olha aqui como é que ele diz: eu rogo, irmãos, que acateis com apreço. Sem disciplina a igreja se corrompe e se desintegra. Assim como na estrutura familiar o pai é o cabeça e a mãe é o apoio que coopera para o desenvolvimento familiar, a disciplina na igreja é a base para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Nenhuma igreja consegue seguir em frente, crescer, se organizar, se desenvolver, prosperar, se não houver doutrina, se não houver uma regra, se não houver uma ordenação, se não vier tomado de lideranças, onde cada um é posta no seu devido lugar e cada um exerce a sua função diante da igreja. A igreja precisa disso, irmãos. Possivelmente faltava respeito, possivelmente faltava acordo entre os irmãos e a liderança da igreja. Por isso, o pedido de Paulo é um apelo. O pedido de Paulo é um singelo apelo à diplomacia, é um singelo apelo para que eles possam acatar aqueles que estavam ali cuidando da vida espiritual deles. Ele faz 3 pedidos a esses irmãos. Primeiro pedido é esse: que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vocês e que presidem no Senhor e vos admoestem. Sabe o que Paulo está pedindo a eles? Respeitem os seus líderes. Sabe o que Paulo está dizendo? Acatem. Acatar é reconhecer, é respeitar aqueles que estão sobre domínio, aqueles que estão sobre o comando. Aquela diferença que havia, aquele desacordo que havia entre os irmãos e a própria liderança, por Paulo foi como um singelo apelo: acatem, respeitem aqueles irmãos que presidem sobre vocês, que orientam vocês. Ele ainda vai mais à frente: que trabalham. Paulo chama atenção para um detalhe que às vezes, e hoje eu falava com o pastor Luiz Carlos, que um determinado pastor, que eu não vou citar o nome, quando ele foi me falar um assunto, que também não vou dizer o que eu disse: pastor Luiz Carlos, eu tenho uma visão sobre isso. Esse pastor é o principal causador de um mau olhar, ou um olhar diferente, crítico e até de menosprezo da sociedade para com nós pastores. Porque esse pastor fala tanto e de tantas pessoas, que ele acaba sendo a representação de todos os pastores, mas não é. Então ele fala de uma forma tão agressiva, que para quem está ouvindo, que não conhece e que não é cristão, acaba colocando todos dentro de um pacote e fala: pastor é tudo assim mesmo. E quando na verdade não é. Então, quando na verdade, onde tinha que haver respeito, estava havendo desrespeito. Onde eles tinham que reconhecer aqueles que trabalhavam, porque o ministério pastoral é um serviço a Deus. É um serviço que nós usamos para o bem da igreja. Eu costumo dizer que o pastor é o patrimônio mais importante que a igreja tem. Por isso que pastor doente não serve. Por isso que pastor morto não presta, não serve. Pastor bom é pastor vivo. Pastor bom é pastor que está com o seu coração cheio de Deus, com esperança. Então dê valor. E Paulo está olhando para aqueles irmãos e diz: acatem, reconheçam, respeitem os que presidem sobre vocês. O segundo pedido de Paulo está aqui, ó. Tenham o quê?
amor. Verso 13. Tenham amor com máxima consideração. Por causa de quê? Por causa do trabalho que realizam. Mais um pedido de Paulo: diplomaticamente, educadamente, com voz branda, acatem, reconheçam, tenham amor e consideração por causa do que eles fazem. Eles não podem talvez serem os melhores teólogos, como eu de fato não sou, mas respeitem. Eles talvez não possam ser os mais eloquentes, os mais cheios do Espírito, que dão rajadas de língua, que fazem curas e milagres na igreja, mas respeitem, amem, tenham em alta consideração. Falava com o pastor Arlindo e pastor Luiz Carlos esses dias, que eu tive um pastor chamado Carlos Henrique, um amigo, ex-hippie, servo de Deus, um homem que me ensinou bastante coisa. Quando aquele homem chegava perto de mim, eu olhava para ele como um santo homem de Deus e tinha um respeito muito grande por ele. Hoje em dia, graças a Deus isso não tem na Nova Vida de Nova Iguaçu, mas nunca é tarde falar e nunca é menos importante a gente continuar alertando. Às vezes a gente passa, e aí cara, eu jogo bola com o Guga, jogo bola com o Cirico. E ontem eu fui tão honesto que a bola bateu na ponta do meu dedo e disse: foi mão minha. Estou querendo ir para o céu mesmo. Estou querendo ir para o céu. Bola, ninguém viu. Bola bateu na ponta do meu dedo. Eu disse: parou. Por que parou? Foi mão minha. Eu entreguei a bola na mão do meu adversário. Ele pegou, chutou e fez gol. Aí ele: gol meu. Eu falei: gol seu nada. Por causa da minha honestidade você fez o gol. Não é mérito teu não. Mas às vezes falta um pouco de respeito. Esqueça o Otávio. Falta um pouco de respeito com a classe pastoral, com a classe diaconal, com professores da escola bíblica, com professoras da escola bíblica. Falta um pouco de respeito. E Paulo está chamando a atenção para que eles reconhecessem, para que respeitassem os que presidissem sobre eles. Paulo está chamando a atenção para que eles tenham amor e consideração de modo grandioso por aqueles homens que estavam trabalhando a respeito do reino de Deus na vida deles. E Paulo está chamando a atenção para um terceiro pedido. Sabe o que ele diz? Vivam em paz. O que diz lá no versículo final do 13? Ele diz: vivei em paz com os outros. Paulo está dizendo: a igreja precisa estabelecer para que ela possa crescer, para que ela possa se tornar uma igreja grande e próspera, tendo em vista que vocês aqui, vocês estão bem, vocês estão orientados, exortados, vocês receberam uma palavra, vocês acataram as minhas exortações, só que agora eu preciso organizar a igreja. Eu preciso organizar a igreja, e ele declara a doutrina congregacional como algo fundamental. Segundo elemento que Paulo usa para organizar essa igreja visando o seu crescimento é a cooperação mútua. Diga comigo: cooperação mútua. Olha para essa pessoa que está do seu lado, mesmo que você não goste, respeite e diga assim: meu irmão, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de quem? Até o fim, sem cessar, sem vacilar. Paulo percebe que a vida e a saúde dentro da igreja se desenvolve pelo ministério individual. A vida da igreja, a saúde da igreja se desenvolve pelo ministério individual que Deus deu a cada um. Quantos aqui receberam um talento de Deus? Eu talvez, possivelmente, vou falar sobre o julgamento final no domingo à noite. Possivelmente vou falar sobre o julgamento final. Mas antes de falar sobre o julgamento final, sabe o que Jesus faz com os seus discípulos e com os seus ouvintes? Ele apresenta a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. Ele chama a atenção para a vigilância, parábola das 10 virgens, e chama a atenção para a parábola do trabalho, dos talentos, daquilo que recebemos e não colocamos em prática, daquilo que nós recebemos da parte de Deus, mas até que alguns colocam 5 e multiplicam para 10, aqueles que colocam 10 e multiplicam para 20, mas aqueles que pegam 1 e enterram dizendo: bom, sei lá, né? Deixa aqui guardado. E aí no final ele vai declarar o julgamento final.
para aqueles que talvez tinham que fazer o bem e não fizeram. Mas Senhor, quando é que foi que eu dei ao pobre e não lembro? Aí Jesus vai declarar. Jesus vai fazer a declaração. Possivelmente, eu vou falar sobre isso no domingo à noite, mas a vida e a saúde dentro da igreja se desenvolve pelo ministério que cada membro recebeu para trabalhar para o bem conjunto do corpo de Cristo. Cada um de nós, eu e você, com talentos individuais, com capacidades individuais para realizarem coisas individuais para o bem comum da igreja, para a glória dele. Não adianta você dizer, eu não recebi nada, eu não sei fazer nada. Cada um de nós recebemos da parte de Deus algo para a realização do bem comum, para o crescimento da igreja. 1 Coríntios 12, por gentileza, só vamos ver alguns poucos versículos, porque eu quero terminar como sempre tenho feito, às quartas-feiras aqui, termino sempre 10 minutos mais cedo. Estou me disciplinando para isso. Quero terminar o culto 10 minutos, 5 minutos mais cedo. A partir do versículo 18 até o verso 27, atente para essa leitura. Diz o texto, 1 Coríntios 12, verso 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros, leia comigo, colocando cada um deles aonde? No corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos, porém, fossem um só membro, diz o texto, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, diz o texto, são necessários. Olha para essa pessoa, eu sei que você não gosta quando eu falo isso. Isso é coisa de pastor chato. Eu sou chato demais. Quem não concorda, diga sim, amém. Já concordou? Eu sei que eu sou. Mas você é necessário. Carlinhos, você é necessário. Todos nós somos necessários. Os mais bonitinhos, os mais feinhos, todos nós somos necessários. Ele diz o texto, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Verso 25 até o verso 27, leia comigo. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Diga glória a Deus. Diga, eu sou necessário no corpo de Cristo. Meus irmãos, a vida da igreja, a saúde da igreja, a cooperação mútua da igreja se desenvolve pelo ministério que cada um de nós recebemos para trabalhar para o bem conjunto do corpo. Cada membro do corpo de Cristo que deve aprender a ministrar uns aos outros. Cada um de nós devemos aprender a ministrar uns aos outros. E olha que interessante, quando a gente olha para a carta do apóstolo Paulo a Tito, como ele recomenda algo que não vou julgar isso, mas talvez eu não tenha visto ainda, por isso eu não posso julgar. Talvez isso aconteça, mas eu não vi, eu não tenha visto. Mas isso é uma prática importante dentro da igreja. Crentes mais maduros instruírem crentes mais novos. Paulo orientando a Tito
acerca das mulheres de idade, das mulheres idosas, das mulheres já casadas. Ela chama atenção para que essas mulheres possam chamar as meninas e ensiná-las a serem boas donas de casa. Irmãos, tem meninas que não sabem fritar um ovo. Menino, se tu namorar com uma menina que não sabe fritar o ovo, tu vai comer hambúrguer a vida inteira quando tu casar com ela. Se você casar com uma menina e começar a namorar com ela, que ela não sabe distinguir o que é um homem, um Vênice, a tua roupa vai ficar amarela o resto da vida. Tu vai viver de empregada, vai saber o que é isso, bota cloro lá e que vai ficar branco, fica tudo amarelo. E menino, que não sabe pegar numa vassoura, casa não casa não, deixa para de lá. Mas apóstolo Paulo talvez tenha orientado a Tito. Olha, é importante a gente ler esse texto. Tito, depois da carta de Paulo a Timóteo, você vai encontrar a epístola a Tito, capítulo 2, verso 3 e 5. Vou ler rapidinho para ganhar tempo. Diz assim: quantas mulheres idosas, maduras, semelhantemente que sejam o quê? Sérias. Não sei quem é que foi que... já sei quem foi. Me falou um negócio agora há pouco, não vou nem mencionar. Mas foi legal, engraçado que eu ouvi. Mas vamos lá, vamos para o texto que é melhor. Quantas mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, diz o texto, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de fazer o quê? De instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmão, cada membro do corpo de Cristo deve aprender a ministrar. Precisa ministrar uns aos outros. Precisa olhar para uma jovem recém-casada e orientá-la. Precisa olhar para um jovem recém-casado e orientá-lo. Eu oriento sempre os jovens antes de casar. Eu digo para ele assim: meu jovem, na sua lista de presente você já colocou caixa de ferramenta? Ele disse: ainda não. Pois coloque, para que você não fique dependendo do seu pai. Coloca uma caixa de ferramenta lá na sua lista de presente. Você coloca tanta coisa, você coloca liquidificador, você coloca uma caixa de ferramenta, porque a caixa de ferramenta vai te servir. Irmã, peça um kit de primeiros socorros, a linha, agulha, tesourinha, para você aprender a fazer bainha na calça do seu marido. Eu não, que ele pague. Nós precisamos aprender a ministrar uns aos outros, ensinar. Eu falava aqui dentro dessa mesma epístola que nós precisamos de encontrar mentores espirituais para a nossa vida, pessoas com sabedoria, pessoas com capacidade de nos orientar e dizer como nós estamos andando errado e nos ensinar a andar certo. Nós precisamos ministrar na igreja uns aos outros. Os membros mais velhos devem ensinar os mais jovens. E Paulo mostra dentro da carta as classes de pessoas que precisam ajuda. Que precisam de ajuda. Quer ver o texto? Versículo 14. Primeira carta de Paulo, ainda, verso 14. Ele vai mostrar a classe de pessoas que precisam de ajuda dentro da igreja. Olha só: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Olha para mim rapidinho. Primeira classe de pessoas que Paulo mostra que vai precisar de ajuda dos mais sábios, dos mais antigos, dos mais que têm mais experiências de vida, os insubmissos. Você acha que não tem insubmisso dentro da igreja? Os descuidados, os rebeldes, aqueles que quando a gente fala alguma coisa ele fica igual um porco espinho. Quando você fala com ele já se arma todo. Você acha que não tem os insubmissos dentro da igreja? Está enganado, porque tem. E essa classe está aqui dentro, que Paulo está dizendo: vamos cuidar disso para que a igreja cresça e amadureça. Cuide disso, dos insubmissos. Mas Paulo diz o que para os insubmissos?
que admoestem. O primeiro recado de Paulo para os insubmissos é admoestar, é chamar a atenção, é estar ali perto. Segunda classe de pessoas dentro dessa igreja que precisam também serem ajudados são os desanimados. Olha o texto: consolei os... Tem alguém desanimado aí? Mas geralmente nós encontramos pessoas desanimadas na igreja, irmãos. Geralmente nós entramos na igreja e nos deparamos com pessoas na hora do culto, que elas precisam do banco para se escorarem, porque não estão conseguindo nem levantar a sua mão para adorar, porque estão com um fardo pesado sobre a sua vida, estão cansadas. Pessoas que têm uma capacidade menor de superar luta, são pessoas que desanimam. Pessoas que têm uma capacidade ainda de fé muito pequena, e Paulo está chamando a atenção primeiro para que a gente possa admoestar os insubmissos, os rebeldes. Para que a igreja cresça, os insubmissos vão aparecer para que a gente admoeste eles. Alguém vai aparecer na sua vida para que você gaste tempo com ela, ministrando sobre ela, admoestando sobre ela, porque para isso Deus te chamou, irmão. Amém? Para isso Deus te chamou. Deus te chamou para lustrar banco, não. Nem porque não dá para lustrar daqui. Deus te chamou para você ministrar a vida de pessoas, e admoestar, e consolar os desanimados. Meu irmão está desanimado? Me dá a mão aqui, eu vou contigo. Pega o telefone dela. Uma irmã, eu louvei a Deus lá da galeria, advogada, ela me procurou e falou: pastor, senta sempre uma menina perto de mim, eu tenho o nome dela e o telefone dela, só que ela não vem há 3 domingos, eu estou vindo sequencialmente há 3 domingos, porque eu não estou viajando com meu marido, então eu estou preocupado com ela. Você já observou se ela não mudou de lugar? Não, pastor, não mudou de lugar. Você tem o telefone dela? Tem. O senhor quer? Eu falei: eu? Não, você vai ligar. Mas por quê? Porque eu estava lembrando desse texto, porque eu já estava preparando esse texto. Eu disse: você recebeu algo para ministrar às pessoas. Não é que eu não queira trabalho, mas é porque isso também é papel da igreja. Por quê? Porque a cooperação mútua faz parte do crescimento da igreja e a prosperidade dela. Isso traz saúde para a igreja, isso traz saúde para você que é membro da igreja. Isso traz mobilidade para a sua vida, você cresce na fé quando você faz isso. Olha a terceira classe, os fracos. Ele diz: ampareis quem? Os fracos. Aqueles que ainda não têm firmeza na fé, receberam a mensagem um dia desse, passaram pelas águas, estão perdidos igual cego num tiroteio, e de vez em quando ficam meio fraquinhos, o diabo lá fora dá uma cantada neles, e eles estão meio assim. Você sabe o que Jesus, o que o apóstolo Paulo chama a atenção dessa igreja para fazer? Amparem. Amparar é pegar. Eu escrevi aqui: aqueles que ainda não têm firmezas na fé precisam de um braço para sustentá-los. Olha para o teu braço e diga assim: é esse que vai ser usado. Diga isso para mim, diga: é esse que vai ser usado para amparar os fracos. Desanimados, insubmissos, fracos, mas tem uma classe perigosa aqui dentro da igreja que Paulo chama atenção para a gente evitar, por causa de problema. Diz o seguinte, verso 13: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Essa classe de pessoas está aqui, inserida nesse texto, e possivelmente inserida dentro de alguma igreja, irmãos, de pessoas perversas, de pessoas que ainda não receberam de fato Cristo no seu coração, de pessoas que às vezes têm uma aparência de piedade, mas negam a eficácia do Evangelho na sua vida, e são perversas. Você sabe o que Paulo está chamando a atenção para essa igreja? Os submissos você precisa admoestar, o fraco você precisa amparar, os desanimados você precisa encorajá-los, consolá-los, mas os perversos evitem. Vivam em paz com todos, evitem os perversos, porque senão a gente vai acabar contaminando a igreja e a nós mesmos. Terceiro elemento, para que eu me dirija para o final:
Terceiro elemento que Paulo usa para que essa igreja vá à frente, cresça, para que a sua vida vá à frente. Não só é necessário uma disciplina, mas não é só necessária a cooperação, é necessário adoração. Diga comigo, adoração. É necessário adoração. Pastor, qual o texto que você vai usar? Versículo 16, 17 e 18. O que diz o texto? Regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo entende que esses três elementos, alegria, oração e ações de graças, fazem parte de uma vida de adoração. Quando nós estamos com o nosso coração alegre, nós estamos adorando a Deus. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está sitiada, localizada em um lugar forte. Nossa alegria é adoração para Deus, irmãos. Nosso coração contente, regozijando, mesmo em meio a um temporal de problemas que a gente enfrenta, é um momento de adoração a Deus. Paulo entende, irmãos, que a adoração é a atividade mais importante para o crescimento de uma igreja. A pior coisa que tem é quando nós estamos adorando e estamos dizendo, ó vida, ó azar. Mas quando nós estamos dizendo, bendito seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que não me deixou nas mãos dos meus adversários, louvado seja o Senhor, que me deu essa prova para aumentar a minha fé e me confiar cada vez mais nele. Adoração também joga a gente para a oração. E a gente tem que orar uma vez? Não. É orar duas vezes? Não. É orar sem cessar. Paulo entende que isso é a parte mais importante. Paulo sabia que no meio da grande perseguição que essa igreja estava vivendo, ou até mesmo viveria, esses três elementos eram fundamentais: alegria, oração e ações de graças. Seja grato a Deus, meu irmão. Seja grato a Deus por toda e qualquer situação que você possa estar vivendo. Em tudo dai graça, não é por tudo que você deve dar, mas em tudo dai graça. Em tudo. Esses dias eu saí da minha casa para ir para o futebol a pé, porque o propósito nosso é orar por Nova Iguaçu. E eu falei, Senhor, hoje eu vou a pé. Aí Denise olhou, filho, perigoso e tal. Eu falei, tá, eu vou levar só o documento, a carteirinha de ministro, e vou levar R$12, porque de repente eu quero beber uma água. E levei o tênis no pé e a chuteira na bolsa. E estou caminhando pela rua e estou vendo tudo, Senhor, em nome de Jesus, aonde meus pés pararem, por colocarem, esse lugar é teu, o diabo não vai dominar, eu vou orar junto com a sua igreja, estou clamando aqui o Senhor. E em dado momento, eu comecei a agradecer, porque eu cheguei lá no futebol depois de 1 quilômetro e pouco, 12 quilômetros, cheguei em 20 minutos, rapidinho, 10 minutos, não se lembra, mas, irmãos, não aconteceu nada. E mesmo que tivesse acontecido, eu não tiraria do meu coração a alegria que eu estava de poder ver que aonde eu estava passando, algumas coisas que eu estava vendo, que eu comentei aqui alguns dias atrás, eu não estou vendo mais. Quantos aqui lembram que eu comentei que esses dias eu passei aqui? Alguém lembra aqui que eu passei aqui a pé, de carro um dia desse, e estava vendo aqui, logo após esse posto aqui, meninos e meninas se prostituindo, bebendo, fumando, cheirando e fazendo tanta coisa errada. Eu joguei naquela calçada e comecei a passar. Eu falei assim, Senhor, cadê eles? Eu regozijei o meu coração, eu me alegrei. Eu falei assim, Deus está operando. Bispo, a igreja está orando e Deus está ouvindo. Diga glória a Deus. Eu creio, se nós continuarmos orando, o diabo vai embora dessa região e Deus vai estabelecer a paz sobre esse lugar. Para finalizar, esse elemento final, que é talvez um dos mais importantes para o estabelecimento de uma igreja, para o crescimento dela, para que ela possa avançar, prosperar, é o discernimento espiritual dentro da igreja. Diga comigo, discernimento espiritual é a minha arma contra o inimigo. Versículo 19, 20 até o 22. Não apagueis o espírito. Leia comigo. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias.
Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda. A exortação de Paulo aqui se concentra no perigo do extremismo. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é condenável. Tudo que é extremo pode causar um dia na nossa vida alguma coisa muito perigosa. Paulo estava preocupado, irmãos, com a indiferença quanto ao espírito na igreja, quanto à frieza no culto e quanto a essa indiferença do espírito na igreja. Paulo estava preocupado, irmãos, que alguém pudesse apagar, como uma imagem de um fogo. Paulo usa: não apaguem o espírito, não extinguem o espírito, não joguem um balde de água no espírito. Mas Paulo também está preocupado com outro extremo, que é com o emocionalismo. Nós corremos um grande risco de sermos ou muito litúrgicos, ou muito certinhos, ou muito coerentes naquilo que a gente faz do início ao fim, mas a gente pode correr o risco de sermos extremamente emotivos, dos irmãos chegarem na igreja e ficarem uivando igual lobo, de ficarem querendo subir pelas paredes igual lagartixa, querendo ir por baixo dos bancos, rastejando igual cobra, dizendo: Deus me deu uma unção dos animais, ficar rugindo como leão. Eu expulso, porque igreja não é lugar de lobo, é lugar de ovelha. Paulo está preocupado com isso. Paulo está preocupado com talvez um grupo dentro dessa igreja que estava tentando apagar o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus é que traz vida para a igreja. É o Espírito de Deus que convence as pessoas do seu pecado. E Paulo está orientando: não apaguem esse Espírito. Para uma igreja crescer, o Espírito Santo é fundamental no nosso meio. Dê lugar a Ele, não apague o Espírito, não tire Ele, não apague o que Ele quer falar pela igreja e para a igreja. Não apague. Tem esse discernimento, mas Paulo também nessa carta, ele vai orientar para a gente não desprezar o que se é falado pelo Espírito. Paulo também vai orientar que a gente, como cristão, deve julgar todas as coisas. Ele estava preocupado com os excessos. Paulo apela, por fim, a um exame criterioso meu e seu, nosso, da igreja, para um bom senso, que são imprescindíveis para o crescimento e para a saúde da igreja. Às vezes nós vemos muitas pessoas emotivas, no lado espiritual, usando mais a emoção. E quando a gente usa muita emoção, não temos o Espírito. E quando nós desprezamos o Espírito, nós o entristecemos. Então nós corremos o risco, de algum modo, acabar entristecendo a Ele, não dando espaço a Ele, e ao mesmo tempo usando de mentira, de emoção, quando na verdade Ele não está presente. Pessoas que às vezes, por sua própria necessidade, por sua própria carência emocional, acha que aquilo é do espírito e na verdade é um problema da alma. Pessoas talvez que acham que é um excesso de um pastor ou de um bispo mandar a igreja ou pedir a igreja para levantar as mãos e adorar, glorificar a Deus e interceder para a igreja. Talvez achem alguns que isso é exagero e nós não devemos seguir ao extremo. Ou seja, Paulo está estabelecendo algo para a organização e o crescimento dessa igreja. E o último é o discernimento do Espírito. Nós precisamos ter isso, para que a gente possa viver bem e crescer na presença de Deus. Que Deus te abençoe com essa pequena reflexão, com essas pequenas palavras de orientação, querendo Deus na sua vida, querendo o seu coração guardá-lo. Vamos orar, por favor. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse rico momento na tua presença, onde nós podemos abrir a tua palavra, olhar com cuidado para a sua palavra. Eu sei, Senhor, que talvez alguns tenham visões diferentes do que fora falado, mas que haja, Senhor, entre nós a comunhão do teu Espírito, que não haja entre nós divisões, que a igreja seja um lugar onde haja liderança, doutrina, onde haja cooperação mútua, onde haja, Senhor, no meio da igreja, pessoas que verdadeiramente adorem o seu nome, pessoas que estejam, Senhor, vivendo neste mundo espiritual com discernimento. Eu oro e abençoo o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.